Boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas Fora do Palco. Este é um espaço onde o Teatro Circo tenta propor uma pequena troca de ideias, uma coisa descomprometida. Aproveitamos artistas que estão inseridos na nossa programação para o fazer. A ideia é falar um pouco do registro dos espetáculos, dos percursos, da identidade dos artistas e da passagem deles por Braga e pelo Teatro Circo. O tema hoje deste encontro é o espetáculo Nem a Própria Ruína. Tem direção, coreografia e interpretação do Francisco Pinho, do João Diniz Pinho e do Diniz Santos, e está inserido no ciclo Palcos Instáveis, a segunda casa, que estará no pequeno auditório do Teatro Circo, já no próximo dia 9 de junho, às 21h30. Hoje estamos no Museu da Imagem, ao qual agradecemos desde já o facto de nos terem recebido, e vamos aproveitar também para os convidarem a passar cá até dia 10 de junho para poderem ver a exposição Northern Corrida e projetos selecionados entre 2010 e 2017 pela fotógrafa Tatiana Plotnikova, espero não ter errado o nome. Esta peça tem uma característica que vou um bocadinho utilizar como ponto de partida, esta exposição, portanto, que é o facto de fazer um registro fotográfico de diferentes universos da Rússia, onde, e são palavras da informação da exposição, são retratadas pessoas que vivem na Terra, povos e gentes que vivem dentro dos grandes ciclos naturais, quando a memória do passado significa o conhecimento do futuro. Este, efetivamente, é um ponto que eu achei particularmente coincidente com este espetáculo, que vai servir aqui de tema à conversa, porque Nem a Própria Ruína tem como ponto de partida um álbum icónico dos anos 70, que fez este mês, há uns dias, exatamente 40 anos, que é o 10 mil anos depois entre Vênus e Marte, do José Cid, cujo conceito que está subjacente ao álbum é o regresso de um homem e de uma mulher à Terra, no sentido de a repovoarem 10 mil anos depois da autodestruição da humanidade. As pessoas que estão aqui comigo, e numa apresentação assim muito breve, a Ana Figueira, a mentora dos projetos instáveis, tem sido nossa parceira neste ciclo Segunda Casa, e tem-nos acompanhado nestes encontros e sempre que temos tido uma oportunidade de promoção, de reflexão ou de discussão, tem estado sempre presente. A Companhia Instável é a estrutura que está por trás deste projeto e sobretudo do seu projeto-mãe, uma companhia que está em residência há 5 anos, salvo erro, no Teatro do Campo Alegre, no Porto, e o João Diniz Pinho, o Francisco Pinho e o Diniz Santos, que são 3 jovens coreógrafos e bailarinos e que são os autores desta peça, e agradeço desde já terem vindo. Eu vou começar exatamente a fazer uma pergunta um bocadinho exterior ao vosso projeto, mas por esta relação achei interessante esta ideia do registro do passado, até como uma forma de uma coisa que pode sobreviver numa situação de apocalipse, como forma de manter o conhecimento. E, portanto, a minha primeira pergunta para vocês é se o vosso espetáculo, de alguma forma, pode preservar a humanidade. Quem quiser, de forma liberta. Se o nosso espetáculo pode preservar a humanidade? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Acima de tudo, nesta questão da ideia que o álbum tem, não é? De acontecer um apocalipse, de que forma é que vocês trabalharam isso, ou se isso de alguma forma foi alguma coisa que vocês pegaram? Se calhar podem, explorar um pouco a ideia de como abordaram o álbum e tudo o que está associado ao conceito. Sim, eu acho que essa questão do apocalipse fez-nos mais pensar naquilo que fomos desenvolvendo até agora, não só nós, os 3, mas a humanidade, não é? E como tão facilmente tudo isso se pode perder. Neste álbum em particular, a história continua. Portanto, esse casal, que na nossa peça somos nós os 3, em representação de alguém, consegue partir para outro planeta e decide voltar 10 mil anos depois para reencontrar este planeta. Agora, se este planeta mantém ou preserva essas memórias ou essa evolução humana, é difícil de perceber e, se calhar, na nossa peça não sei se nós
Nós, por exemplo, assim de uma forma mais objetiva, nós, por exemplo, temos na parte do regresso a esse planeta, temos pequenas memórias em termos de movimento do que aconteceu antes de nós partirmos do planeta. Portanto, isso pode ser, se calhar, esse reflexo, essa preservação dessa humanidade e do que essa humanidade foi criando. Mas, ao mesmo tempo, o que é preservado é a pessoa. Porque o casal foi quem saiu, o casal tem tudo o que havia na Terra e que deixou para trás. E 10.000 anos depois, quem quer que volte à Terra não vai ter nada do que o casal tinha. Vai ter outra realidade. Por isso, são simplesmente memórias que se vai passando é preservar o que eu sei e o que eu passo e depois o que eu passo e a informação vai sendo traduzida e transformada e é também, se calhar vai haver coisas que vão ser as mesmas porque neste caso eram humanos, mas muita coisa vai mudar e há transformação e a forma de estar. Mas essas regras acontecem mais tipo por acaso? Porque o tempo assim faz com que elas aconteçam? Ou vocês tentaram compreendê-las, tentaram trabalhá-las? Ou é, ok, acontece e se houver algum tipo de transformação? Nós trabalhámos essa transformação. Okay. Mas também sabíamos da memória. Okay. Também sabíamos, certo. De propósito, foi tipo... A questão esse relembrar, ou esse... Porque, por exemplo, porque é que nós questionamos se podemos viver em Marte? Porque temos um estilo de vida aqui que nós gostávamos de levar para outro planeta. Claro que não é só a questão do estilo de vida, é uma questão fisiológica, não é? Que nós necessitamos de certas condições para poder viver noutro planeta. Neste álbum, por exemplo, as pessoas vão para um planeta que se chama Mellotron. Não existe nenhum planeta chamado Mellotron, que eu saiba. É uma referência a um sintetizador dos anos 70 que se chama Mellotron. Mas o que eu queria dizer era, nós também, quando pensamos em viver em Marte, pensamos em todas as referências que temos sobre viver cá, sobre um estilo de vida, não é? De viver numa casa, com um telhado, ou ter um carro, não sei, não é? E pensamos em manter esse estilo de vida. E, portanto, de certa forma, essas duas pessoas, ou essas três pessoas que saíram e que, entretanto, vão voltar noutras gerações ou não, também mantêm esse estilo de vida e quando regressam há aquela memória de como o planeta costumava ser ou como nós costumávamos encarar o planeta, no entanto, sabendo também, e isso é uma parte um pouco visionária do álbum, sabendo também que nós próprios destruímos o planeta. Portanto, há quase um sentido de culpa, porque o José Cid fala neste álbum, logo no início, nas primeiras músicas em que fala sobre a destruição do planeta, fala sobre poluição e sobre o cimento, o abuso da humanidade nos recursos que o nosso planeta tem. Que talvez em 1978 já fosse um pensamento bastante... À frente do tempo, não era tão... Não se falava tanto como se fala hoje. E, portanto, quando nós regressamos ao planeta, também já temos essa noção de como o planeta era, como o planeta está e qual foi o nosso papel nisso e o que é que nós podemos fazer agora para o reviver, reabitar. Ok. Quanto é que vocês imprimem do projeto? Até porque lá está sendo... Há bocado estávamos a falar disso e aparentemente o José Cid ontem ganhou... ou foi reconhecido com um prémio e efetivamente até se fez referência, penso eu, a este álbum, nesse prémio. Na pouca pesquisa que eu fiz, este álbum ainda continua a ser um dos álbuns mais reconhecidos dentro da área, tendo sido feitos na época em que foi, portanto o álbum tem um entendimento de ser efetivamente uma obra única, uma obra particularmente consensual, tem uma qualidade acima da média. Quanto é que vocês imprimiram do álbum? Ou seja, falamos tanto do álbum e da relação, o que é que vocês do álbum trouxeram para o vosso espetáculo? É claro, o álbum tem uma narrativa muito clara, não há como retirar isso, e se nós vamos coreografar o álbum, vai estar lá presente, quer queiramos, quer não. No entanto, nós somos três, nós somos
3 pessoas diferentes a coreografar um álbum onde há 2 pessoas como figurantes, como personagens principais, e depois também houve o que é que nós somos, porque este álbum, a coreografia não houve muito tempo para fazer as coisas acontecer, pensar, ok, no que é que nós queremos, no que é que nós não queremos. Agarramos-nos muito ao que nós tínhamos aqui e agora, são nós 3. O projeto surgiu assim muito de repente, então foi, ok, temos este álbum, queremos coreografá-lo, ele tem a sua narrativa, sim, mas e depois? E existíamos, tipo, as nossas relações que já vêm desde há muito tempo, e isso aí foi uma das partes mais importantes, eu acho, na criação, que foi cada um apresentava o seu ponto de vista, e depois isso vê-se também na relação que cada um de nós tem na peça, e foi sobre, tipo, esta amizade que nós temos, que é claro que fisicamente não foi isso, mas o que acaba por transparecer, acho que é um pouco isso. Mas do álbum, como o Francisco estava a dizer, a questão da narrativa é uma questão que nós tentamos explorar. No entanto, também temos que incluir essa relação que nós temos entre nós, e depois tentamos também analisar o álbum de uma forma quase de tipo musicologia, não sei se existe essa palavra. Se não existir... Sim, portanto, investigação musical. Deve haver. Se não existiu, fundei agora essa ciência. Está registado. Este é o momento. Não, em que nós decidimos explorar a música quase no sentido anatómico da coisa. Okay. Por exemplo, perceber que instrumentos estão a tocar e como é que nós podemos interpretar isso, o que é que isso significa em termos de energia ou em termos de ritmo, por exemplo. Há uma parte bastante particular que dá para perceber isso, é que nós pegámos mesmo no ritmo da coisa e foi o ritmo que nos coreografou. Uhum. Ou até, por exemplo, há uma música no fim que repete os acordes de uma música que veio muito antes. E nós, a certo ponto no processo, compreendemos isso. E lá está, esta parte repete o que, tipo, 3 músicas antes, a melodia era. E então nós decidimos, por exemplo, essa é uma parte em que nós quase que mantemos ou vamos buscar um pouco daquilo que já fizemos antes, porque a música também o faz. Portanto, nós também fomos coreografando, não é? Desde o início que a ideia foi coreografar o álbum. Portanto, essa foi a ideia inicial. Foi essa a vossa proposta? Sim. Ana, já agora se calhar pegando um bocado nisto, porque eu sei que os palcos instáveis, nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco acerca disso. Este ano foi o primeiro ano que funcionou por open call, portanto, ao contrário de anos anteriores, em que as coisas surgiam de uma forma quase espontânea, este ano não, este ano as pessoas... Este ano, 2017. 2017, sim, porque estas obras são do ano passado. Portanto, em 2017 foi o primeiro ano que funcionou como open call, portanto, as pessoas apresentaram as suas propostas e vocês tiveram um júri, avaliaram e com isso definiram. Ia-te perguntar um bocado isso, como é que surgiu esta possibilidade de considerar, no número limitado de candidaturas que vocês conseguem acatar, a proposta destes 3 rapagões de te coreografarem um álbum. Ainda por cima, que não é da geração deles, o que eu acho uma coisa interessante, esta ideia não é necessariamente uma referência da vossa geração, um bocadinho mais da nossa. Eu vou voltar só um pouquinho atrás em relação aos palcos instáveis. Portanto, os palcos instáveis têm 2 vertentes. Nós estamos a chamar-lhes palcos instáveis, mas nós temos a situação de palcos instáveis e de primeiras obras. Sim. Esta seria uma peça da rúbrica Primeiras Obras, embora por lapso acabou por aparecer como palcos instáveis. Pronto, esta é uma pequena... enfim, tivemos essa necessidade de distinguir um bocadinho também em termos de mensagem para o público.
E sim, portanto, como tu disseste, os palcos instáveis, nós estamos sediados no Teatro Campo Alegre há 6 anos, não há 5, há 6. Os palcos instáveis têm precisamente 6 anos, portanto, ao longo de 6 anos apresentamos cerca de 9 peças por ano, portanto, 9 espetáculos, portanto, já haverá uns... Já são uns quantos? Já são uns 4, Já uns são. quantos. Serão uns 50, 60, considerando que alguns anos não foram 9, outros foram 10, enfim, será por aí. E, portanto, a partir de determinada altura teve sentido começar a criar um open call, por um lado para divulgar, portanto, para dar outras oportunidades e por outro para ter alguma forma de seleção, porque cada vez apareciam mais. Portanto, até à data eu não tinha tido um papel de programadora no sentido de escolher, não havia a escolha, que era algo que também me agradava imenso. Portanto, o projeto estava aberto e as pessoas propunham-se, nem sempre eram aceites, não era possível aceitar todos os projetos, mas havia esta lógica, que acho que era uma lógica, pelo menos nos primeiros anos, que impulsionou bastante o projeto. Portanto, era simples, e não é por aí que os projetos tinham menos qualidade, porque havia projetos com muita qualidade. A partir de determinada altura decidimos ter um júri. Este júri, portanto, o júri de 2017 foi constituído por mim, pelo diretor do Teatro Municipal do Porto, o Tiago Guedes, e pelo coreógrafo Francisco Camacho. Portanto, há sempre um elemento do júri que é um convidado externo, e eles a peça deles foi a primeira, portanto, foi a de janeiro. E, portanto, foi a primeira, foi a que iniciou. Tinha todo o sentido dentro do projeto e continua a ter, mais ainda depois de a ter visto. E eu queria acrescentar um bocadinho à conversa anterior, que é um bocadinho, nós estávamos a falar a partir do álbum, enfim, do tema e da história e do conceito do álbum, mas acho que é algo que tem acontecido muito na dança, que é os coreógrafos utilizarem-se de um tema para chegar a outro. Eu tenho visto muito isto, ou do cruzamento entre 2 temas ou 2 ideias. E, portanto, eventualmente o público não vai ver o que se estava a falar, ou eventualmente só na leitura da música ou da letra. Na verdade, para mim, esta peça é sobre eles, é muito autobiográfico, tribiográfico, assim. Também inventei uma palavra. Vamos começar a patentear. Tribiográfica. E é sobre a relação deles, é muito sobre a relação deles e é muito sobre aquilo que eles são. Portanto, acho que se calhar é interessante dizer que eles se conhecem há muitos anos e que têm uma cumplicidade muito grande e que transparece completamente nesta peça. Portanto, esta postura aqui agora muito séria não é o que é habitual entre eles e na postura deles na vida, e portanto isso transparece muito na peça e para mim é muito interessante ver isso. Portanto, é um conjunto, uma sequência de pequenas brincadeiras ou pequenos disparates, posso dizer isso? Não. E é muito sobre aquilo que eles são, entre eles. Portanto, não é até, talvez, o Francisco estava a dizer individualmente, sim, individualmente, mas também os 3 em grupo. E é isto que eu vejo na peça. Okay. Não vejo o álbum, eu pessoalmente, não vejo tanto o álbum ou aquilo que é a história do álbum. E se calhar é aquilo que nos também toca como espectadores, claro, mais uma vez estou a falar por mim, e aquilo que eventualmente tocará aos espectadores no sentido de vermos 3 pessoas, 3 rapazes e a sua história de alguma forma. Não sei se vocês querem completar o que eu disse ou se é um perfeito disparate, podem discordar.
Eu acho que, se calhar só para alimentar, e se calhar pedimos ali ao Dinis para poder explorar, há uma coisa que vocês falam muito neste projeto, que é a relação, e se calhar o termo autobiografia dividida por três pode funcionar. É um fato que estes projetos têm nascido na Instável, quer nas primeiras obras, quer nos outros, muitos deles, se não têm sempre uma questão autobiográfica forte, eles partem sempre de qualquer coisa muito próximo. Há algo que vocês falam neste projeto, que é a relação entre as escolhas pessoais e individuais que vocês tiveram e as escolhas interpessoais, ou seja, podíamos quase falar de uma autobiografia, não necessariamente vocês enquanto indivíduos, mas da vossa relação e de quem vocês são como um grupo. Exatamente. E queria pegar também naquilo que o Francisco disse, que a peça surgiu muito da nossa relação dos três, desde muito cedo que nós conhecemos. Eles conheceram-me com 9, 8 anos, eles já se conhecem desde os 4, por isso Destes 4. a base do trabalho, do nosso primeiro trabalho, foi muito vincada nisso, na nossa relação. Foi o nosso primeiro projeto enquanto criadores, enquanto coreógrafos e bailarinos do próprio projeto. Então foi surgindo e essa relação estava sempre muito presente, que não é habitual normalmente, não é habitual porque o estúdio não era num espaço marcado entre 4 paredes, o estúdio era num café a discutir alguma coisa, era a beber uma cerveja, era a jantar, não havia um espaço limitado, era uma coisa muito abrangente, e então essa relação que nós tínhamos fora do estúdio veio completar ou veio acrescentar à peça algo nosso e que nós gostamos de trazer, que é uma coisa que existe em tudo, não é? Temos uma relação com tudo no mundo, então a nossa relação também está lá presente. Há muitas coisas que eu faço com o Francisco na peça que faço exatamente, ainda hoje fizemos lá fora a brincar, por isso é um bocado Continua a brincadeira. É um bocado eu vejo um bocadinho a relação deles, por um lado um grande respeito, uma grande empatia, e uma contínua brincadeira e disparate. Nonsense quase, e isso alimenta muito a peça e é muito interessante ver isso na peça. Portanto, estou a dizer, não quero dizer isto de uma forma menos a desvalorizar, pelo contrário, eu estou a dizer isto de uma forma de modo a valorizar. Acho que é um input muito grande para o trabalho, que se vê, como ele diz, vemos precisamente brincadeira, é um trabalho também muito masculino. E vejo brincadeiras que existem fora do palco, entre eles ou entre amigos. E, portanto, acho que é muito fácil revermos no trabalho, e, portanto, lá está, fugir um bocadinho eventualmente do tal história, do tal tema, do tal conceito que vem da música, porque isso pode ser quase um veículo, eventualmente, para chegar a outra história, que é a história deles. Mas acho que também, como tu dizias, Ana, a questão da letra, que há quem ouça, há quem não é? Há quem simplesmente ignore a letra e aí vai ler uma coisa diferente. Nós não seguimos nada, não seguimos a letra à risca, seguimos cada música com o seu conceito, cada música tem o seu conceito também, mas esses conceitos também vão buscar muito a essas relações interpessoais. Porque, por exemplo, uma música que se chama Fuga para o Espaço, em que nós decidimos explorar mesmo essa tentativa de individualmente nos separarmos do grupo e, ao mesmo tempo, querer manter o grupo junto. E dessa exploração, desse exercício, saem movimentos e saem constelações até, onde nós depois podemos incluir onde se refletem essas brincadeiras que nós temos entre nós, porque sim, parte do nosso ensaio também era jogar ao esconde-esconde no teatro.
É isto, eu acho que é importante dizer, porque Isto é importante, é de todo certa este forma. universo No fundo, que acabas por está estar a por dizer, trás. vocês no fundo acabam por tentar cristalizar uma energia que acaba por ser vossa e Certo que uma tínhamos que manter... disposição. Ok. Porque a certo ponto percebemos que não é que nós algum dia a tentámos esconder, mas percebemos que se calhar devíamos mantê-la e que não estamos a tentar criar uma imagem de marca, não é isso, mas é mais tipo, é quem nós somos e pronto, dá-nos gozo também manter um bocadinho disso, mas tentar... Depois temos essa questão, temos essa problemática quase que é do slapstick, não é? Do clowny, quando é que a coisa... Tipo, também temos um limite, não é? Eu diria que o que nós fazemos não é palhaçada. E também diria que, por exemplo, a peça é bastante masculina, mas não é uma peça machista. Portanto, a masculinidade aparece, mas não de uma forma, não sei, pretenciosa. Ou aparece em pequenos detalhes, talvez. Isso é o que eu gosto de imaginar. É o que eu gosto de acreditar. Pegando um bocadinho, se calhar, nisto que tu estavas a dizer agora, do quem somos, e saltando, se calhar, para um aspecto um bocadinho mais aberto destes projetos, esta questão da identidade de cada uma das pessoas é sempre uma coisa forte. Esta viagem, que de certa forma o tema permite, que vocês, a partir do momento em que pegam de uma coisa para chegar a outra, portanto, também todo o processo acaba por ser uma viagem de certa forma. Vocês acham que pode funcionar? Para vocês acredito que sim, porque isso acaba por... Vocês estão numa fase, quanto mais não seja de outra atenção, mas acaba por funcionar também como uma forma de nós viajarmos pela identidade, quer vossa, quer destas três figuras que eventualmente possamos ver, e a leitura, se calhar, de cada pessoa irá buscá-la, com as suas referências, mas também a viagem no sentido do processo a que cria e, sobretudo, esta... Já começam a ser muitas ideias, mas quando estamos a falar de aqueles chamam jovens criadores, novos criadores emergentes, muitas vezes o que eles trazem mais é esta procura de, ok, quem sou eu, que voz é que eu tenho, e no fundo os primeiros trabalhos são assim pequenas viagens que vão fazendo nessa procura. Vocês sentem isso? Sentem que isso é uma coisa que transparece no projeto? Ou acham que é uma coisa já muito cristalizada, somos assim, é a nossa imagem de marca? Não, eu creio que não. Não sei se acho que não. Um colega quer responder. Acho que não. Tipo, não foi idealizado para transparecer o que quer que seja, o que quer que transpareça. Foi simplesmente... Okay, foi coisas que foram aparecendo e fomos, ok, eu gosto. E acabou por ser o que é, mas não me agarraria ao que aquilo foi, ou ao que aquilo é, e agora de tentar pôr essa receita em tudo o que quer que nós façamos, porque aquilo tem uma constelação muito própria, e agora tentar levar isso, tentar transpor isso para outro trabalho, não sei se faria muito sentido. Se calhar iria funcionar, mas não sei se depois também acabaria por ser o mesmo, mais do mesmo, sempre mais do mesmo. Porque nós agora estamos a trabalhar noutro projeto e continuamos na brincadeira e a fazer tipo coisas aqui e ali, e ok, vamos 5 minutos e vamos lá fora e voltamos, mas o que sai é diferente. Tipo, é diferente também no sentido de que não é aquela coisa que nós vimos no Nem a Própria Ruína, mas sem dúvida que é uma coisa pessoal, uma coisa bastante pessoal, interpessoal. E acho que se mantém, assim, não é o nosso objetivo criar esta linguagem ou o que quer que seja, mas sendo nós os três, e continuamos a ser nós os três neste novo projeto, algumas coisas são diferentes, mas têm o mesmo ponto de partida, porque somos nós os três, não é? Por exemplo, eu às vezes penso que em nós os três, se calhar eu sou o que pensa um bocadinho demais, pensa o que é que devia ser. Eles às vezes chamam um bocado à razão e dizem tipo, volta cá abaixo e vamos experimentar isto.
O Francisco, eu acho que o Francisco é muito do eu estou a sentir uma coisa mais ou menos assim. E o Diniz é mais, porque ele também tem um background mais de ginástica, e eu acho sempre que o Diniz é mais aquele que diz, pá, tu pões o pé aqui, depois eu ponho o pé ali. E portanto, de certa forma até vamos nos complementando, porque, exato, é o engenheiro do grupo. E acho que até nos vamos complementando nessa tripartição do trabalho, de certa forma. Mas lá está, isto também se vai mantendo, curiosamente, neste novo projeto. Continua a ser um bocadinho assim, porque é quem nós somos. Portanto, essa procura da nossa identidade como artistas, acho que fazemos tanto no nosso projeto como criadores e como coreógrafos e intérpretes, como fazemos em outros projetos onde somos só intérpretes, ou onde somos só criadores. Portanto, eu acho que na vida de um bailarino, coreógrafo, essa auto-investigação, essa pesquisa dura muitos anos e nem sei se algum dia está acabada. Se calhar no dia em que acaba é quando a coisa não vai mais lado nenhum. Não sei bem. Mas eu diria que, pelo menos individualmente, pessoalmente, nas últimas peças que tenho feito, no Nem a Própria Ruína, na nova peça que estamos a fazer, há sempre um espaço para esta pesquisa de autoconhecimento. Nós já temos a oportunidade de ver isso, é a vossa primeira criação em conjunto? É a primeira coisa que fizemos, também daí teres dito a questão de estar integrado nas primeiras obras, surge muito daí, mas vocês têm percursos mais ou menos próximos, a uma determinada altura divergiram, porque entretanto tiveram até algumas experiências lá fora. O que é que vos levou a decidirem vamos nos juntar, vamos tomar um café como fazíamos antes e vamos fazer uma coisa mais... O que é que de repente, quando há uma possibilidade de divergência, vos faz parar um bocadinho e dizer não, queríamos continuar de alguma forma juntos e vamos fazer isto? Também tenho essa dúvida, também gostava de saber. Eu, por acaso, sei o momento exato em que isso aconteceu. Então faz-nos um retrato. Onde é que estavam? O que nós eram? O que é que estavam a beber? Não estávamos a beber nada. Nós os três somos ex-alunos do ginasiano e estudámos os três no ginasiano. E a certo ponto, talvez 2 meses antes de iniciarmos este projeto nem estava, eu estava a visitar o ginasiano onde o Francisco e o Diniz estavam a trabalhar com a CAL, na altura, que é uma companhia de dança no ginasiano, ou perto do ginasiano. E estávamos na brincadeira com talvez umas alunas do ginasiano ou com alunos, ou estávamos a fazer qualquer coisa e comunicámos essa vontade de trabalhar juntos. Falámos, era engraçado o pessoal um dia juntarmos e fazermos uma peça. E mais tarde, quando houve esta open call, recebemos um mail da Ana, da produção, a dizer, há esta possibilidade de projeto, acho que até veio para mim na altura, pensei, aqui está uma possibilidade. E comunicámos e foi, vamos concorrer. E isto, não sei, esta parte ainda não falámos, mas, por exemplo, o que aconteceu com esse convite que veio da Instável foi que foi um convite muito em cima da hora. Portanto, eu recebi um telefonema, ou um mail que nos pedia um conceito até o dia a seguir. Portanto, foi assim uma coisa atribulada e essa atribulação... Atribulação? É assim que se diz? Não sei. Curiosamente, manteve-se no projeto todo. Porque... mas não veio do Open Call esta peça? Veio de um convite. Não, mas a peça, pelo que eu percebi, portanto, porque vocês eu não sei se eu já tinha comunicado contigo ou com alguém da Instável, porque na altura veio o convite e disseram, atenção, que ainda assim vai passar pelo júri. Portanto, na verdade, só reformulando um bocadinho, o Open Call do ano passado teve 2 fases. Teve uma fase mais urgente, para a qual nós fomos só recolher, portanto, nós não tínhamos aberto o Open Call completamente e fomos recolher algumas das peças, das propostas, daquelas pessoas que tinham demonstrado interesse e, portanto, fizemos-lhes um convite, e aí é que está, apresentarem uma proposta um pouco mais rapidamente. Portanto, isso aconteceu para os primeiros, salvo erro, 3 ou 4 meses do ano.
as 3 ou 4 peças primeiras foram selecionadas de um grupo menor. E depois sim, aí abriu o Open Call e houve um prazo maior para a apresentação de propostas. Só para corrigir aquilo que eu disse. Portanto, não deixou de ser visto pelo júri, não deixou de ter uma seleção, mas não foi uma seleção tão abrangente como a do resto do ano. Digamos que passaram porque já tinham demonstrado interesse. Portanto, todas foram aqueles que nós tínhamos conhecimento que existiam, que teriam interesse, passaram todas por essa seleção, mas foram mais diretas. Mas, portanto, foi nesse, eu lembro desse momento em particular, estávamos perto do estúdio 3-4, no ginasiano, e estávamos a experimentar umas coisas num tapete, umas brincadeiras, parecidas com aquelas que nós fazemos na peça, até. E se calhar daí, lembro-me de eu falar com o Dini sobre isso, era engraçado, nós, um dia quando eu estiver aí, assim, fazemos uma peça cá. E pronto, surgiu a oportunidade, nós pensámos assim, lembro-me de falarmos no Facebook, porque eu estava na Holanda na altura, dizer, vamos tomar 3, 4 horas para pensar em algo e logo à noite falamos no Skype. E lembro-me de nós, pronto, estávamos a pensar, depois lá escrevemos um conceito para enviar uma proposta para a Instável e também recordo de nós acharmos hilariante escrevermos um conceito no qual nos propunhamos a coreografar um álbum inteiro do José Cid e achávamos que o júri ia olhar para o título da proposta e ia pensar, não. mas depois, lembro-me também do momento em que recebemos um mail a dizer que tinha sido confirmado. Portanto, se calhar pegando nessa questão que tu falas, do título, não sei se é uma informação pertinente ou não. Eu gosto particularmente do título da peça, nem a própria ruína. Não é provavelmente uma coisa de muita... Quer dizer, permite... É um início de qualquer coisa que depois, de certa forma, temos nós de preencher o resto. O que é, o que é que não é. Vocês têm alguma ideia muito específica em relação à questão do título? O objetivo é mesmo deixar, assim, uma ideia pendurada? De onde é que vem... Como é que vocês chegaram lá? Porque muitas vezes... Eu acho que há uma mestria interessante em encontrar títulos para as peças. Nunca percebi muito bem a fórmula, mas de repente quando se encontra faz todo sentido. Mas quem faz bons títulos não revela. Pois não. Eu já perguntei imensas vezes. Eu era muito fã dos títulos do Fiadeiro. Ele tem um que é o Para Onde Vai a Luz do Frigorífico quando a porta se fecha, acho que é assim. Aquele para mim foi o título mais fantástico de qualquer peça. O que eu penso que tu pensas que ele pensa. Por exemplo. É um título de Fiadeiro. O título... Isso veio da análise da música. Nós fomos uma a uma. E depois, a certo momento, reparamos que no caos, a segunda música, há lá uma parte que a música muda, tipo, completamente do que estava a ser, e depois ele diz uma vez, nem a própria ruína. Só uma vez em todo o álbum, e foi... E tem uma continuação, a frase tem uma continuação, e nós estávamos à procura, como eu disse, tudo teve que ser um pouco à pressa, e acho que o título já era um requisito desta proposta. Portanto, nós, nesta sessão de Skype, já estivemos à procura do título, creio eu. E tínhamos uns certos parâmetros, portanto, não queríamos que o título fosse demasiado fechado, não queríamos que o título fosse demasiado abstrato, não queríamos que o título fosse demasiado uma série de coisas. E depois lá pensámos, se calhar podia ser alguma coisa da música. Então, e o quê? Então fomos música a música, perceber, que títulos é que nos chamam mais a atenção, ou que partes da letra é que nos chamam mais a atenção. E essa chamou-nos a atenção por, de certa forma, ser um pequeno, pelo menos para mim, eu acho que é uma pequena descrição do que a peça é. Nem a própria ruína, é meio arruinada, quer dizer... Mas não, e assim, nem é uma coisa própria, mas, portanto, isto era a nossa imaginação do que a peça iria ser, poderia vir a ser. Tanto é que a primeira imagem que temos porque também foi um requisito, a primeira imagem que temos é de um vidro partido. Portanto, parece uma casa em ruínas ou assim.
Ok. Ana, curiosamente, isto está integrado num ciclo que aqui em Braga se chama Segunda Casa. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto. A ideia foi o Teatro Circo pegar nestes projetos que cresciam no Porto e poder-lhes dar uma segunda casa, poder apoiar, fazer com que eles de alguma forma circulassem, tivessem essa segunda realidade, que é uma realidade de reposição e de circulação. Segunda Casa, cujo título foste tu que criaste. É. Muito obrigado. Portanto, se tu querias palavras, eu queria títulos, mas esta peça, curiosamente, tem tido algumas segundas casas. Portanto, nisso vocês têm tido, não digo muita sorte, porque infelizmente não são assim tantas. Muita sorte, acho que tem. Mas muita sorte era Nós poderem estar consideramos cheio um sortudos. ano inteiro de segundas casas, ou 2 ou 3, mas efetivamente tem tido bastante circulação. Gostava que falasse um bocadinho desta ideia de circulação e depois também gostava de saber da vossa parte como é que tem sido, já que tiveram a oportunidade de repor, o que é que têm sentido diferente, não necessariamente perguntar o que é que acham que vão ter em Braga, porque se calhar ainda não têm matéria suficiente para... Mas um bocadinho isso, falarmos um pouco desta ideia da circulação e um bocadinho o que é que têm, que diferenças têm encontrado nisto, pela importância de circularem. Portanto, a ideia da segunda casa e, portanto, esta circulação está integrada num projeto que se chama, para já, chama-se Gabinete de Produção e Difusão de Jovens Criadores, que são, para já, também dos criadores dos palcos instáveis. Portanto, fizemos uma fase inicial, portanto, esse gabinete ainda não começou de uma forma mais, ainda não começou a sério, digamos. Fizemos uma primeira experiência, fizemos um contacto com alguns teatros, fizemos uma primeira seleção de alguns trabalhos e fizemos essa proposta aos teatros. E o Teatro Circo acolheu com uma grande receptividade, portanto, serão 3 este ano, 3 no próximo ano. Pelo menos, espera-se com continuidade. O Teatro Aveirense também aderiu desta forma, portanto, da mesma forma, e, portanto, a nossa ideia é um bocadinho pensar que, de alguma forma, nós estamos lá a desenvolver, no Teatro Campo Alegre, estamos a desenvolver um projeto que começa com espaço de ensaio, portanto, com cedência de espaço de ensaio, de uma forma muito descomplicada, portanto, quem precisa de espaço pede, se tivermos, nós só organizamos o calendário, é assim? Sim, é verdade, sim, senhor. Confio. E, portanto, temos este ciclo que de alguma forma dá voz e concretiza alguns, ou dá a possibilidade de concretização de alguns projetos, em coprodução com o Teatro Municipal do Porto. Temos também outra situação que eu acho que é bastante importante, embora seja ainda um bocadinho pequenina, que é o acompanhamento artístico. Portanto, nós damos acompanhamento artístico, ou seja, nós pagamos acompanhamento artístico com o criador ou com as pessoas que os criadores quiserem. Portanto, não impomos, não tem sentido isso para nós, mas se eles quiserem trazer um físico dos Estados Unidos, nós pagamos muito pouco, mas podem. Não pagamos a viagem, nem nada parecido, mas podem. Portanto, isso é um projeto que eu gostaria de ampliar, portanto, ainda está a funcionar de uma forma micro, mas de alguma forma instala-se e também cria um bocadinho esta dinâmica entre pessoas, porque não é, se calhar, não é possível trazer pessoas de fora, ou será um bocadinho mais complicado, acaba por criar uma dinâmica, pelo menos na cidade do Porto ou no Norte, entre criadores. É assim uma lógica muito pouco hierárquica, portanto, eu tanto convido alguém que é meu coreógrafo como a seguir esse é formador de outra situação, como, portanto, não há, é mais intersticial, há uma relação muito intersticial entre os criadores, pelo menos ali no espaço, penso, é o que eu vejo, muito agradavelmente. E, portanto, pensamos que estava a faltar um outro passo, que seria o impulsionar. Como a companhia instável é uma companhia e, portanto, faz alguma digressão, ou tanto quanto possível faz alguma digressão, principalmente em Portugal, portanto, temos esta ligação com os teatros, pensamos utilizar essa ligação e fazer esta proposta
que também não é imposta, porque se formos a pensar entre 50 ou 60 peças, claro que não criamos um catálogo com 50 ou 60 peças, até porque aquelas que foram apresentadas, se calhar, há 6 anos, já os próprios criadores já não terão tanto interesse, mas há um leque muito grande de propostas e que, de alguma forma, também tem este cunho. Palcos Instáveis, de alguma forma, já passaram, pelo menos no caso o último ano, já passaram por uma seleção, portanto já têm aqui algum cunho de projetos com alguma, não queria dizer credibilidade, mas é a palavra que me está a surgir, mas enfim, já foram apresentados, já têm algum percurso. Nem todos são jovens criadores, portanto acho que é importante dizer que há muitos trabalhos de criadores, diria, emergentes, de criadores que já estão a fazer peças para teatros ou para espaços maiores, que veem nos Palcos Instáveis, se calhar, uma oportunidade para fazerem um trabalho em paralelo com esse trabalho mais projetado, trabalhos mais de risco. Muitas peças são trabalhos de risco. Muito interessantes, portanto, muito provocadores também, muito inovadores eventualmente, e portanto pensamos que teria todo sentido fazermos esta ligação com os teatros também, e aqui em Braga foi uma receptividade muito grande e foi também um olhar para estes projetos precisamente da forma que tu disseste, portanto com uma grande seriedade também, e uma aposta em trabalhos que se estão a criar, de jovens criadores, pelo facto de serem jovens não são menos bons, muito interessantes também, e que vocês olharam precisamente com esta seriedade, e se calhar esta conversa representa também isto, portanto pensar no todo e não somente um espetáculo que é mais simples porque tem menos cenários, mas que não quer dizer que seja mais simples em termos de conteúdo ou mais simples em termos de menos qualidade. E vocês viram isso, portanto agradeço-vos essa visão e esse olhar de uma forma mais abrangente com com os workshops e com estas conversas, e para valorizar também o trabalho daquilo que os criadores fazem. Ok, obrigado. Assim, de uma forma mesmo muito curta, porque o nosso tempo está assim um bocadinho a acabar, só dar resposta ao assunto das diferenças do que vocês têm visto. Vocês têm notado diferenças de sítio? Acham como é que a coisa tem acontecido? Como é que é a diferença entre a receptividade da proposta quando ela é criada e depois esta questão da reposição, e se a própria peça também se altera com isso? Eu falando muito rapidamente, eu estou bastante contente pela afluência aos teatros e principalmente à nossa peça, porque nós estamos a emergir como coreógrafos, e não é que nós tenhamos algum impacto, mas as pessoas aderem à dança, e isso é o que mais me fascina e que me deixa orgulhoso, é de as pessoas terem quase está a voltar esse empenho em ir ao teatro e ver um bocadinho mais de dança, mesmo em Coimbra, em Albergaria. Acho que isto está a ser bastante positivo, e acho que é muito enriquecedor para nós termos um espaço onde podemos transmitir a nossa mensagem, a nossa primeira obra como coreógrafos. Acho que isso é espetacular, e tenho que agradecer à Companhia Instável e a todos que fazem com que estes projetos andem para a frente. Por isso, como bailarina e como coreógrafo muito novo, estou bastante contente e feliz. Eu acho que os teatros, portanto, nós estivemos no Teatro Aveirense, estivemos no Teatro da Albergaria Velha, o Cine Teatro Alba, e estivemos também no Convento de São Francisco, em Coimbra. É sempre, não é um desafio, é uma aventura para nós podermos regressar ao espetáculo e pô-lo em palco, no sentido em que
temos que o revisitar também nós, fisicamente e sem falar de uma forma muito abstrata, nós temos que voltar a ensaiá-lo e há mudança, muda sempre um bocadinho a forma como nós encaramos certa situação e por vezes incluímos também aquilo que vamos ouvindo nos teatros. Portanto, nós fazemos questão de ter uma conversa no final da peça, porque também gostamos de ouvir das pessoas e porque achamos que é uma forma Quando os teatros não organizam, eles organizam a conversa no fim. Achamos que é uma forma de destruir esta separação que há entre quem está em palco e quem está a ver a peça. Porque, como o Diniz dizia, há um novo empenho de ir ao teatro e nós gostamos disso e queremos manter isso e queremos ajudar a que isso continue, não é? E, portanto, adoramos ter jovens a ver-nos e gostamos de nos apertar a mão e dizer obrigado por teres vindo e continua. Não sei, é uma forma de nós também sabermos que conseguimos manter essa relação e também o feedback que vamos recebendo, sim, usamos na reposição. Ok. Ficou muita coisa por dizer de certeza. Eu quero-vos agradecer a presença, terem vindo a Braga de propósito para isto. Nós vemo-nos, entretanto, em junho. Agradeço também às pessoas que nos estiveram a ouvir. Fica o convite feito, dia 9 de junho, no Teatro Circo, no Pequeno Auditório. O ciclo Palcos Instáveis, Segunda Casa, ainda vai ter um terceiro espetáculo associado em novembro, This Is Not Your Cup, da Elizabeth Lambeck. Acertei, nomes estrangeiros tenho alguma dificuldade, mas fica o convite feito, não só para virem ver os espetáculos, como para participarem das conversas, os workshops têm sido feitos. Muito obrigado e até breve. Obrigada. Obrigado.